Você sabe a diferença da corretora que trabalha com 12 administradoras para uma corretora que trabalha apenas com uma administradora? Assista esse vídeo até o final com a minha gestora Arija Sana, desenvolvedora do Consórcio 360. Olá, muito prazer. Para você que não me conhece, meu nome é Arija Sana. Eu sou uma das fundadoras do Consórcio 360 e gestora comercial da Sana Consultoria Estratégica. Para que eu possa apresentar para vocês o nosso projeto do Consórcio 360, nada mais certo do que apresentar para vocês as administradoras que a gente trabalha hoje. Então fique nesse vídeo porque eu vou apresentar para vocês uma a uma e qual a estratégia que cada uma delas oferece para você, cliente. Bom, o primeiro banco que eu vou apresentar para vocês em questão de consórcio é o Itaú, mas vale um adendo. O mesmo produto que eu, como corretora de consórcio, vou te oferecer é o mesmo produto que o banco vai te oferecer dentro de uma agência. A diferença é a estratégia que a gente monta. Pensa assim, ó, o gerente do banco, além do consórcio, ele tem outros produtos para poder bater a meta interna do banco. Então ele não vai olhar para o produto com a delicadeza e com a estratégia que os corretores costumam analisar. Então aqui vai uma amostra do que eu analiso como corretora de consórcio para identificar se você é perfil produto Itaú. Então, quais são as características do grupo Itaú? Primeiro, embutido de 30%. Lance fixo, de 40%. Isso significa que se você for dar lance fixo no produto Itaú, você pode utilizar 30% de embutido e 10% de recurso próprio, dando lance embutido. Aqui é uma das estratégias que a gente usa para aquele cliente que sabe fazer conta final e ele analisa o saldo devedor dele. Aqui é uma boa estratégia, no lance fixo. Um dos pontos que a gente também tem de muito positivo no Itaú é a quantidade de pessoas que ele tem no grupo. Imagina assim, hoje o consórcio são um grupo de pessoas. Então eu tenho administradoras que eu tenho até 9.000 pessoas concorrendo no mesmo grupo. E eu tenho administradoras que têm até 600, 900 pessoas dentro do mesmo grupo concorrendo. Isso eu paro para olhar quando eu vou identificar qual o melhor produto para o cliente. Aqui no Itaú, eu tenho grupos de 650 até 900 clientes. Porém, o que a gente analisa? Como é a suplência de cada grupo? Então, para você entender o que é a suplência. Eu tenho 10 clientes que deram lance. O primeiro não pagou o lance, o segundo não pagou o lance, o terceiro pagou o lance e assim sequencialmente. Se aquele grupo tem um caixa saudável no fundo comum para ele contemplar 10 pessoas e as 3 primeiras não pagaram, ele desce para a suplência das pessoas que estão na fila. O Itaú libera esse tipo de estudo para que a gente consiga analisar quantas pessoas ficam na suplência e quantas pessoas estão dando o lance num grupo específico. E é essa análise que o Consórcio 360 traz para você. Um dos bancos que a gente trabalha também, tanto no Consórcio 360 quanto na Sana Consultoria Estratégica, é o Banco do Brasil. Quando a gente olha para esse perfil de banco hoje, algumas pessoas olham com muita negatividade, mas porque elas não sabem analisar o contexto geral dos grupos do Banco do Brasil. O Banco do Brasil hoje, ele só possui um grupo de consórcio que trabalha com lance embutido. Os demais, o cliente ele entra com o recurso próprio dele. Isso significa que a potencialização dele para lance é o que realmente você tem em bolso, porque ele não vai utilizar o lance embutido em todos os grupos. Um outro ponto muito positivo, que daí eu te pergunto, você que está assistindo esse vídeo, se você pegar um consórcio hoje, onde o seu corretor ou o próprio banco está te oferecendo, onde possui 9.000 participantes para concorrer contigo, você entra nesse grupo? Vou contar para você que dependendo do cliente, sim, a gente coloca o cliente nesse grupo. Por quê? Eu tô falando que ele possui 9.000 pessoas na maioria dos seus grupos de consórcio. Isso significa que o fundo comum dele, o que mantém o grupo financeiramente saudável, ele costuma ser um pouco mais estável por conta da quantidade de pessoas no grupo. Quando eu olho esses grupos do Banco do Brasil, e aí contando um segredo para vocês, que vocês vão acabar vendo lá no Consórcio 360, eu tenho média de lance aqui, nesses grupos do Banco do Brasil, de 20% de lance no recurso próprio. E aí tem uma jogada de mestre aqui, quando a gente fala deste perfil de consórcio. O lance, ele é calculado pelo valor do crédito e não pelo saldo devedor. Sabe qual que é a diferença? Não, né? Entra lá no Consórcio 360 aqui. Aí você vai entender. O terceiro banco que eu vou apresentar para vocês, que também está no nosso leque de produtos, tanto do Consórcio 360 quanto da Sana Consultoria Estratégica, é o Banco Santander. E o Banco Santander, muito parecido com o do Itaú, ele tem a sua particularidade no seu produto. E eu vou falar algum deles aqui. Um deles é a sazonalidade que alguns grupos do Santander acabam apresentando quando eu paro para analisar as assembleias. No Consórcio 360 e na Sana Consultoria Estratégica, nós analisamos desde a primeira assembleia
assembleia à última assembleia, para a gente identificar se algum grupo do consórcio do Santander, aqui em questão que estamos falando, se ele tem períodos de sazonalidade. Você, cliente, quando você procura uma cotação com o corretor, o tradicional dos corretores enviarem é valor de parcela, taxa, prazo, e te dando uma prévia de quando você vai ser contemplado. Você, como cliente, por direito, você pode perguntar para o seu corretor de consórcio ou nos procurar, que a gente vai ter fácil acesso a essa informação, como foi as assembleias do ano deste grupo em andamento que você está entrando. Porque a gente vai analisar a sazonalidade. Então, vou dar um exemplo. Você, que é correntista Itaú, correntista do Banco do Brasil, se você me procura hoje, no mês de agosto, e você me diz que você tem um prazo para ser contemplado em 3 meses, e você tem 25, 30% de lance, eu vou analisar se eu estou no período de sazonalidade de algum banco. O Santander, ele me traz grandes grupos com picos de sazonalidade. Este análise a gente envia para o cliente. Então, para você que está procurando consórcio e você está procurando parcela, taxa e prazo para um grupo em andamento, peça para o corretor ou entre em contato com alguém da minha equipe, porque a gente vai te explicar o que é a sazonalidade de cada grupo de consórcio. Outra análise que a gente costuma fazer no Santander, a suplência. Aqui eu tenho esse mesmo análise no Santander, os grupos e a sua suplência. Análise de projetos acima de 1 milhão, de 5 milhões. Santander, Banco do Brasil, Itaú, entre outros bancos que a gente também trabalha, todo projeto acima de 5 milhões, ele é analisado diretamente com o banco. Por que é feito essa análise? Estamos falando de um valor, de um crédito, de um projeto alto. Para vocês, clientes que procuram projetos acima de 5 milhões, o Santander é uma boa estratégia. Nos grupos do Santander, nós temos, como qualquer outro, nós temos as taxas administrativas. O Santander, dependendo do projeto que você tenha, do crédito que você possui, a gente consegue negociar a taxa com ele. Então significa que taxa de 16%, de 15%, ela pode ter uma redução se a sua contratação for um crédito alto. E clientes por grupos. O Santander também possui uma quantidade baixa de pessoas no grupo. Dependendo do perfil, do análise que a minha equipe ou eu que vou te atender teremos no seu projeto, muito provavelmente a gente vai analisar a quantidade de pessoas ativas que tem no grupo. Pode não parecer, mas aqui é uma análise muito importante. Santander, fez sentido para você? Bom, um dos produtos que a gente também tem linkado no Consórcio 360 e na Sana Consultoria Estratégica é o consórcio da Porto Seguro. Quando a gente fala de consórcio hoje no mercado, uma das coisas que os clientes mais pedem é campanha. E na minha opinião, uma das melhores campanhas que a gente tem no ano do consórcio realmente é da Porto Seguro. Tanto em questão de redutor de parcela, taxa reduzida, um dos melhores produtos que a gente tem. Inclusive, esse mês de agosto, estamos em campanha na Porto Seguro. O que eu gosto muito dos produtos da Porto? Os clientes por grupo. Então, ainda são grupos que possuem poucos cotistas dentro de cada grupo. Um dos pontos fortes da Porto Seguro, atendimento e processo. Todos os clientes que a gente atendeu aqui na corretora, que a gente contemplou e teve que alienar, ou que a gente vendeu uma carta contemplada e tivemos um trabalho de fazer alienação, tanto de automóvel quanto de imóvel, o processo foi muito rápido. A gente tem um tempo recorde aqui na empresa de 7 dias para o vendedor do imóvel receber o valor da venda. Então, é um processo realmente muito rápido. Um dos pontos fortes que deixa o produto da Porto muito acessível hoje no mercado são os redutores de parcela. Óbvio que hoje o que a gente tem na campanha do mês de agosto são redutores maravilhosos, mas ela mantém esse redutor nas parcelas ao longo do ano, mesmo fora de campanha. O que é interessante o cliente da Porto Seguro? Você paga aluguel? Cara, é um produto que com certeza cabe no teu bolso. E aí, fez sentido o Porto Seguro? Agora eu vou falar da Yamaha, que é um produto pouco falado no mercado. E não é um produto novo, é um produto que já está no mercado há bastante tempo. A maioria dos corretores hoje provavelmente não olha muito para a Yamaha porque é um produto de grande estratégia. Quando eu digo grande estratégia, é um produto que serve tanto para investidor quanto para você que está querendo comprar teu primeiro imóvel, para você que está querendo começar a alavancagem patrimonial. É um produto gostoso de se trabalhar para a gente que gosta de trabalhar com investimento, porque ele te dá várias possibilidades de você contemplar o cliente. A gente consegue formar várias estratégias com este produto. Então, para o corretor que ele entende que ele vai ter todo esse trabalho de estratégia, ele acaba indo para produtos mais simples de se trabalhar. Só que eu quero que você olhe com esse produto com um pouco mais de carinho. Com o produto da Yamaha, você consegue comprar tanto auto, moto, casa e náutico também. Quando a gente fala de Yamaha hoje, o que está fixado até por conta do marketing, da cultura Yamaha, é moto. Só que a Yamaha hoje, ela abre o seu leque de produtos do consórcio para outros produtos. E aí vem a jogada de mestre desse produto. Clientes por grupo, porque ela manteve essa cultura de manter poucos clientes em cada grupo que ela possui. O lance, ela consegue parcelar o teu lance em até 4 vezes.
Isso significa o quê? Você que está recebendo um valor picado, para você que é empresário, que não é todo mês que você recebe aquele valor, que você consegue garantir no ato um lance, esse produto é maravilhoso. Taxa baixa. A taxa da Yamaha, mesmo ela não tendo campanha todos os meses ou fora de períodos de campanha, das 12 melhores administradoras hoje que o consórcio 360 trabalha, a Yamaha é uma das melhores taxas que nós temos hoje, tanto para imóvel quanto para moto ou carro. O cálculo do lance. Sabe como é que a gente calcula o lance do cálculo da Yamaha? Não? Entra no consórcio 360 para você descobrir que aqui pode ser a sua estratégia. Eu vou te contar um segredo. O cálculo do lance da Yamaha, ele é calculado pelo crédito com o redutor. Então, se você contratou 100 mil e você está pagando com o redutor 75 mil, eu calculo o teu lance em cima dos 75 mil, mas você recebe 100 mil. Mais um dos produtos que a gente tem na plataforma Consórcio 360 e que tem uma ampla estratégia dependendo do perfil do cliente. Então vamos conhecer a CNP. A CNP hoje é um dos produtos que trabalha com 50% de embutido. E aqui a gente tem duas características importantes de clientes. Alguns que amam o embutido e outros que odeiam o embutido. O que as pessoas pensam quando a gente fala embutido? Eu vou pagar a taxa em cima do valor do embutido, vou ter esse custo em cima de 50% de embutido e eu não vou usar ele no crédito. Eu vou usar ele para contemplação. Vamos pensar aqui comigo? Hoje, se eu for pegar uma carta de 100 mil e eu for utilizar 50% de embutido, eu vou pegar em mãos 50 mil reais. O que você vai ter de custo com esse 50% de embutido é o valor da taxa contratada. Lembre-se que o consórcio não tem juros, ele é uma taxa administrativa em cima do valor contratado. Por mais que você vai usar 50% de embutido, você vai pagar a taxa em cima dos 100 mil contratado. Agora, para os clientes que acham isso algo ruim, eu sempre explico para o cliente. Você tem 50 mil hoje para potencializar o seu lance? Se você for pegar um empréstimo de 50 mil para você dar de lance em cima do seu 100 mil, quanto que você vai pagar de empréstimo? Quanto que vira o seu 50 mil? Até porque, quando eu sou contemplado, eu utilizei 50% de embutido e eu recebi em mãos, por mais que eu tenha contratado 100 mil, eu recebi em mãos 50 mil, este valor, 50 mil que você utilizou no embutido, ele sai do seu saldo devedor. Automaticamente a sua parcela fica mais barata e os ajustes anuais que você vai ter no consórcio é em cima de 50 mil. Então isso significa que o custo do seu embutido ele tem uma taxa administrativa. Esse é o benefício do embutido. Então faça a conta, vale a pena ou não utilizar os 50% de embutido? Outra vantagem que nós temos na CNP, ela possui poucos grupos, ela tem um grupo reduzido. Ela não lança produto todos os anos, todos os meses, a campanha que ela cria hoje é diretamente para os produtos que ela já tem, o que deixa os grupos da CNP financeiramente mais saudável. Poucos lançamentos e eles trabalham exatamente os produtos que eles já têm. O que para nós aqui do Consórcio 360 e na Sana Consultoria Estratégica nos dá um leque de estratégia, porque sempre são grupos mais rodados. Então eu consigo analisar o maior fluxo de assembleias que já aconteceu, eu consigo analisar sazonalidade, eu consigo saber quantas pessoas estão dando lance, ficando na suplência. Este grupo, para quem não tem lance e quer uma agilidade de contemplação, a estratégia é ótima. E aí, você tem lance ou não tem lance? Outro produto pouco falado no mercado, mas que traz uma ampla gama de estratégia para vastos tipos de cliente, é o consórcio Canopus. Aqui eu vou apresentar para vocês poucas características, porque aqui é para você ter uma noção que se encaixa, eu preciso, faz sentido para o meu projeto. Então vamos lá. A Canopus hoje ela parcela o lance igual da Yamaha em 4 vezes. Ela também possui 50% de embutido, o que também potencializa o seu lance. E duas características pouco faladas aí no mercado, pelo menos eu que já virei lead em vários lugares para entender como o mercado está agindo e não é tão divulgado, lance limitado e lance fidelidade. Aqui são características por grupo. Ficou curioso para entender o que é o lance fidelidade e o lance limitado? Esse aqui você vai ter que falar com um dos nossos consultores. Até para entender, você entra ou se encaixa em algum deles? Quando a gente fala de taxa, ele é calculado pelo prazo que você escolhe. Então, quando você entra lá no consórcio 360, o mesmo grupo da Canopus vai ter 2 valores. Um com uma taxa um pouco mais alta, um valor de parcela menor, um com uma taxa um pouco mais baixa, a parcela um pouco maior, porque pela característica do prazo. Posso falar uma coisa para você? Com certeza, Canopus pode se encaixar no seu projeto.
Bom, um dos produtos que a gente mais usa aqui na Sana Consultoria Estratégica, quando o meu cliente fala de alavancagem patrimonial, é a Remasa. Esse produto ele é pouco trabalhado no mercado, mas para quem é investidor, empresário, que busca alavancagem, ele traz ótimas oportunidades. E é um produto também pouco falado no mercado. Às vezes eu fico imaginando que o mercado em si, os corretores, eles sempre procuram os bancos e as administradoras mais famosas, em questão de nome. E eles acabam esquecendo de olhar as administradoras que estão cadastradas no Banco Central, que tem pouca reclamação no Bacen, que são administradoras que têm um bom atendimento pós-venda da Remasa, é maravilhoso. Eles deixam de olhar essas oportunidades. E aí aqui na Sana Consultoria Estratégica, a gente tem o hábito, e a gente sempre pede para todo mundo que nos procura pelo WhatsApp ou que fale com a gente por ligação, que ele abra literalmente qual é o projeto que ele precisa. Eu vou diagnosticar qual administradora é melhor para cada cliente, não é em uma troca de conversas no WhatsApp. Para eu identificar se o teu perfil realmente é de investidor, por mais que você esteja querendo comprar um patrimônio pessoa física para você mesmo, é realmente eu entendendo qual é o teu projeto. Então a minha dificuldade hoje em te atender ou atender qualquer cliente não é identificar qual produto, porque eu trabalho com 12, é identificar a tua necessidade. Então presta atenção aqui no que eu vou te apresentar da Remasa para você entender o porquê que uma ligação ou uma reunião por vídeo ou até mesmo presencial é tão importante. Quando eu digo para o meu cliente que eu tenho um consórcio, que eu consigo trabalhar alavancagem patrimonial com uma taxa de 10%, a primeira coisa que o cliente me pede é tabela. Entenda que estratégia não é tabelado, estratégia é algo individual, vai para a forma de cada um dos meus clientes. E por que eu estou frisando muito nessa parte quando eu falo da Remasa? Eu não consigo te enviar a tabela da Remasa, porque ela é estratégia. Ela possui um limitador no lance para cada grupo. Ela possui taxa de 10% em grupos específicos. E quando eu falo de alavancagem patrimonial, não basta só você assistir meu vídeo e não só me chamar pelo WhatsApp. Eu preciso entender, você quer alavancar o quê? Mais um produto que a gente tem linkado lá no Consórcio 360 é a Caixa Econômica Federal. E aqui eu vou contar 3 características do consórcio da Caixa Econômica Federal. Um ponto muito forte da Caixa Econômica Federal, embutido de 50%. Se você ouviu o meu vídeo da CNP ou da Canopus, que também trabalham com 50% de embutido, não é algo ruim. Eu sempre tenho 2 características de cliente. Aquele que adora o lance embutido e aquele que odeia o lance embutido. Então, 2 pontos fortes para esse perfil de 50% de embutido. Eu contrato 100 mil, pago a taxa administrativa em cima dos 100 mil, eu utilizo 50% de lance embutido, pego em mãos 50 mil. Esse 50 mil, ele sai do seu saldo devedor, se recalcula a parcela e você vai pagar o saldo devedor pós-contemplação em cima dos 50 mil, porque você utilizou 50 de lance embutido. Você vai pagar a taxa administrativa em cima de 100 mil e vai utilizar 50 mil de lance. A pergunta sempre para aquele cliente que não tem lance, ele quer contemplar rápido, é: se você pegar emprestado 50 mil hoje no banco, quanto você paga? Para você falar para mim ou para qualquer consultor de consórcio que não vale a pena você utilizar 50% de embutido. Segunda característica muito bacana do lance embutido. Quando nos corretores que não têm experiência no consórcio, ou o cliente, quando ele recebe um estudo das assembleias, da Caixa Econômica Federal, da CNP, da Canopus, que trabalham com 50% de embutido, vocês vão acabar vendo 70% de lance. 60, vou pegar 51% de lance, que foi o que a gente pegou no mês passado, tá? 51% de lance e 70% de lance. Se eu estou falando que neste grupo o lance embutido é de 50%, é muito óbvio que aqui o cliente em si deu 1% de lance e aqui ele deu 20% de lance. Recurso próprio. Aqui é o sentido do lance embutido. Ari, já não quero pagar lance embutido porque eu acho muito caro. Aí vem a pergunta: caro comparado com o quê? Bom, uma das estratégias que eu também gosto muito da Caixa Econômica Federal são os grupos reduzidos. Quando eu digo grupos reduzidos, ela não lança muitos grupos ao ano. Ela trabalha literalmente os grupos que estão em andamento. Por quê? Ela possui em cada um dos grupos dela, pelo menos 95% deles, 9 mil clientes, 9 mil cotistas dentro de cada grupo. Então eles trabalham, eles manuseiam muito bem os grupos em andamento. Até porque a gente tem, e aí faz o sentido do porquê alguns grupos, em alguns meses sazonais, o lance está em 51%, utilizando 50% de embutido. Estratégia, eu sempre uso a Caixa Econômica Federal para os clientes que possuem pouco lance,
para os clientes que querem contemplar rápido, é o primeiro imóvel, eles precisam começar algo. Entendo que hoje, quando a gente fala de financiamento, por conta da alta da nossa Selic, o consórcio está sendo muito bem visto no mercado. Como eu falei, eu pago uma taxa administrativa em cima do saldo contratado. Eu não pago juros compostos como é feito no financiamento. Então, quando eu olho para a Caixa Econômica Federal, que me traz essas vantagens de estratégia para quem quer comprar o primeiro imóvel ou para quem quer trabalhar, eu preciso começar a pagar algo para eu começar a me incentivar a comprar o meu imóvel, Caixa Econômica Federal é uma boa estratégia. Aluguel ou sua casa própria? Aqui, Caixa Econômica Federal com certeza vai te ajudar. Já te apresentei Consórcio 360, a Sana Consultoria Estratégica e 9 das 12 administradoras que eu trabalho. Agora, para saber qual delas se encaixa no seu projeto, é você que tem que me dizer.